Bom dia, terceiro ano. Nós vamos agora dar início à nossa segunda videoaula do segundo bimestre. Na aula passada, nós estudamos sobre o conceito de capacidades físicas, a classificação e também estudamos sobre a nossa primeira capacidade física, força, onde estudamos o conceito de força e os tipos de força. Quem tiver alguma dúvida em relação à aula passada ou quem não tiver assistido, a videoaula está gravada e disponível no YouTube, como também no aplicativo do Google Class. Vamos dar início agora à nossa segunda aula e o tema da nossa aula de hoje é sobre resistência e velocidade e temos como objetivo da aula conceituar e classificar os tipos de resistência e velocidade e conhecer alguns testes de avaliação de resistência e velocidade. Então vamos dar início falando sobre resistência. O que é resistência? De acordo com o INEC 2000, resistência seria a capacidade psicofísica de tolerância à fadiga em sobrecargas de longa duração, bem como a capacidade de uma rápida recuperação após estas sobrecargas. Então, de acordo com este autor, pessoal, a resistência seria a capacidade não só física, mas como psicológica de você tolerar um esforço de longa duração, como também se recuperar rapidamente após estas sobrecargas. Um exemplo, vamos pegar a maratona, uma corrida de 42 quilômetros e alguns metros. A maratona, uma pessoa comum, que não é atleta profissional, ela corre no mínimo 2 horas. Então, é uma prova de esforço moderado, onde vai exigir de você um bom preparo físico. E, nesse caso, pessoal, é uma prova de esforço de longa duração, onde não exige de você só um preparo físico, mas também como psicológico, porque às vezes você pode ter um bom preparo físico e durante a prova achar que não vai aguentar e acabar desistindo. Então, é tanto uma prova de resistência física como psicológica, de suportar aquele esforço, aquele cansaço, né, porque é uma prova cansativa, durante 2 horas. São 2 horas de prova. Então, esse esforço, aquele ritmo que você vai manter para correr essa prova durante 2 horas, esse esforço, o cansaço que vai ser gerado, essa capacidade de você suportar esse esforço, né, esse cansaço, é o que a gente vai chamar de resistência. E também a questão de você se recuperar rapidamente, né? Já para Gobi, Vilar e Zago, a resistência motora seria um componente da capacidade funcional que realiza movimentos durante um determinado intervalo de tempo sem perdas significativas na qualidade da execução, prolongando o tempo de execução até o surgimento dos sintomas e sinais de fadiga. Então, de acordo com esses autores, pessoal, a resistência já seria a capacidade de você realizar movimentos durante um intervalo de tempo. Lógico que esse tempo pode ser curto ou pode ser prolongado, né? Porque o tempo não é só um tempo de longa duração, mas pode ser um tempo de curta duração. E na execução desse movimento, você não teria perdas na qualidade da execução do movimento, certo? Até o surgimento dos sinais de cansaço, lógico, né? Então seria a capacidade de você realizar movimentos durante um intervalo de tempo sem perca na qualidade da execução desse movimento até o surgimento dos sinais de fadiga, cansaço. Então, pessoal, a resistência, ela se classifica em 2 tipos. Ela se classifica em resistência aeróbia e resistência anaeróbia. Então, a resistência se classifica em 2 tipos: a resistência aeróbia e a resistência anaeróbia. Vamos falar o conceito de cada uma, ok? Então, gravem isso. A resistência se classifica em resistência aeróbia e resistência anaeróbia. Então, pessoal, o que seria a resistência aeróbia? Seria a capacidade de permanecer em um esforço de intensidade moderada e de longa duração. Nessa capacidade há um consumo considerável de oxigênio. Então, pessoal, provas de esforço de intensidade leve a moderada e de longa duração
e que há um grande consumo de oxigênio, é o conceito de resistência aeróbica. Exemplo, a maratona, que é a corrida de 42 km, corrida de 10 mil metros, ciclismo, dança. São atividades, pessoal, onde o esforço é de leve a moderado, de longa duração. Então, quando de longa duração, são provas que vão ter ali a partir de 3 minutos em diante, pessoal, são provas consideradas de resistência aeróbica, né? Então, Homer e Hintgen, 1989, não sei pronunciar, pessoal, não acha graça. Eles propõem, pessoal, que a atividade aeróbica tenha no mínimo 3 minutos de duração e exija 50% da capacidade circulatória para que ela seja classificada como resistência aeróbica. Então, de acordo com esses autores, pessoal, para que a atividade aeróbica seja classificada como tal, ela tem que ter no mínimo 3 minutos de duração e tem que exigir 50% da nossa capacidade circulatória. Quando fala circulatória, é do sistema cardiorrespiratório, ok? Então, o que tem a ver o oxigênio em relação ao aeróbio? Pessoal, então, aeróbio vem da questão de você utilizar o ar, o oxigênio. O oxigênio aqui, pessoal, vai estar sendo utilizado para a produção de energia. Então, como é uma prova de longa duração, é uma prova que vai exigir muita energia. E o oxigênio, onde ele entra nisso? Ele vai ser um dos principais componentes para a produção de energia, ok? Então, uma prova, ela só é considerada aeróbia, de resistência aeróbia, a partir de 3 minutos. E tem que exigir 50% da capacidade circulatória, ok? Já a resistência anaeróbia, ela é a capacidade de permanecer em um trabalho de intensidade máxima ou submáxima, com baixa quantidade de oxigênio, por um tempo inferior a 3 minutos. Essa definição é de Barbante, 1997. Então, pessoal, se a resistência aeróbia é uma capacidade de você permanecer em um esforço de intensidade leve a moderada e de longa duração, a resistência anaeróbia já seria a capacidade de você permanecer em um esforço de intensidade do que? Máxima. Máxima, intensidade máxima. Na resistência aeróbia, é intensidade do que? Leve a moderada. Aqui na aeróbia é máxima. E o tempo, pessoal, é inferior a 3 minutos. Para ser considerada resistência anaeróbia, tem que ser intensidade máxima ou submáxima, um tempo inferior a 3 minutos e é uma resistência que vai consumir uma baixa quantidade de oxigênio ou às vezes nem chega a consumir, pessoal. Exemplos de provas de resistência anaeróbia: corrida de 100 metros, faltou colocar o M aqui, né, metros, 200 metros, corrida de 400 metros, provas de levantamento de peso, provas de salto, de arremesso. São provas, pessoal, são provas que exigem uma intensidade máxima e que é de pouca duração, né? E que você mal consome oxigênio. Então aqui, a fonte de energia que vai ser utilizada nessa prova vai ser 2 sistemas que a gente vai estudar já sobre eles, tá bom? O sistema do ATP-CP, né? O inicial, e também tem o sistema glicolítico. Então nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, ok? Então, vamos lá de novo. Resistência aeróbica é uma capacidade de você permanecer numa prova de esforço de intensidade leve a moderado, de longa duração, e há um grande consumo de oxigênio, porque o oxigênio vai ser usado para a produção de energia. Para ser considerado uma prova de resistência aeróbica, tem que ser no mínimo 3 minutos em diante, né? Já a resistência anaeróbica é a capacidade de permanecer em um trabalho de intensidade máxima, com baixa quantidade de oxigênio, por um tempo inferior a 3 minutos. Então, um tempo inferior a 3 minutos, resistência anaeróbia. Um tempo superior a 3 minutos, resistência aeróbia. Resistência anaeróbia, intensidade máxima ou submáxima. Resistência aeróbia, intensidade leve a moderada. Então, pessoal, agora nós vamos falar de cada uma, ok? Nós vamos falar de forma mais aprofundada sobre a resistência anaeróbica ou anaeróbia,
e resistência aeróbica. Vamos falar principalmente, pessoal, em relação ao processo de produção de energia para você realizar provas, né, exercícios de resistência anaeróbica e aeróbica. Então, pessoal, a resistência anaeróbica, que eu já falei que são provas de intensidade máxima ou submáxima, abaixo de 3 minutos, né? Elas, no processo de produção de energia, pessoal, o corpo não usa o oxigênio. Então, essa aqui é uma principal característica. Ó, resistência anaeróbica é porque nessas provas de resistência ou dessas provas de resistência anaeróbica, você, para produzir energia, não vai utilizar o oxigênio. Então, ó, não tem uso do oxigênio. Então, a resistência anaeróbica, ela se divide em duas fases. A fase alática e a fase lática, certo? Então, fase alática ou alática e a fase lática. Então, a resistência anaeróbica no processo de produção de energia tem duas fases. A fase alática e a fase lática. Isso se refere, pessoal, ao processo durante o exercício, provas de resistência de produção de energia, ok? Então vamos falar dessa primeira. Vamos falar da fase alática e depois lática. Sistema anaeróbico alático. Então, pessoal, o alático é conhecido também como o mecanismo da fosfocreatina ou ATP-CP. Então, vamos lá. Ó. A fase alática, ela é conhecida também como a fase da fosfocreatina ou ATP-CP. Professor, eu já estudei sobre isso, ATP, já ouvi falar sobre ATP, mas não me lembro o que é. Não se preocupe, vou falar aqui, tá bom? Então, pessoal, o que tem a ver? O que é esse nome, professor? O que significa prova anaeróbica alática? Então, pessoal, nesse sistema alático, o corpo fornece cerca de 10 segundos de energia. Então, como eu disse, pessoal, aqui nós estamos falando do processo de produção de energia para você realizar um exercício. Então, primeira fonte de sistema de energia, primeira fonte de fornecimento de energia é a fase anaeróbia alática. Então, nesse sistema, ele vai fornecer energia durante 10 segundos para os nossos músculos, né? Então, como é que vai ser essa forma de energia? Vai ser através, pessoal, de uma molécula chamada ATP-CP, ou adenosina trifosfato, certo? ATP, pessoal, significa adenosina trifosfato. Essa é a molécula que fornece energia para o nosso músculo trabalhar, para o nosso músculo contrair e produzir força. Então, gravem isso. O ATP é chamado da moeda energética. É essa molécula que vai produzir energia rápida para o músculo. Essa energia disponível está no nosso músculo, pessoal. O ATP está disponível no nosso músculo. Só que é uma molécula de energia que vai fornecer durante 3 a 4 segundos, pessoal. Certo? Então, o que acontece? O ATP, ele fornece energia para o músculo e aí acabou a energia. Como é que vai ser reposta essa energia? Como é que eu vou repor o ATP que foi gasto pelo músculo? Então, existe uma molécula chamada a creatina fosfato, que ela é quem vai repor o ATP. Como eu disse, o ATP é uma molécula de energia que está disponível no nosso músculo, está ali para uso imediato. Quando você vai realizar uma atividade, o ATP está disponível no músculo. Aí o músculo consumiu esse ATP, gastou energia. Quem é que vai repor esse ATP que foi gasto? Quem vai repor? Vai ser a creatina fosfato, né? Que ela vai o quê? Ressintetizar o ATP, dando mais energia para o músculo. Só que, como eu disse, pessoal, esse sistema aqui ele dura 10 segundos, certo? Quando acaba esse sistema, aí nós vamos entrar no outro sistema que seria o lático, certo? Então, de novo, o sistema anaeróbio lático é um sistema também conhecido como fosfocreatina ATP-CP, né? Nesse sistema o corpo fornece cerca de 10 segundos de energia. Dentro do nosso músculo vai ter uma moeda energética, ou molécula de energia que se chama ATP, que é a adenosina trifosfato. E essa molécula que vai produzir energia para o músculo.
que não dura mais do que 3, 4 segundos. Então, quem vai repor essa energia que foi gasta? Vai ser a molécula creatina fosfato, tá bom? Para aumentar a força e energia muscular, alguns atletas fazem uso de creatina. Pessoal, tem um suplemento chamado creatina. Qual é a função desse suplemento chamado creatina? É justamente fazer a função da creatina fosfato. Só que lembre-se, pessoal, nosso corpo naturalmente já tem a creatina fosfato. Quando atletas vão fazer o uso do suplemento de creatina, é para ajudar nessa reposição mais rápida da creatina, dando mais energia para que você possa fazer atividades de grande esforço, de intensidade, né, com a musculação no caso. Então, ó, tá aqui um esquemazinho, pessoal, mostrando o que eu falei aqui, ó, vai ficar bem mais claro. Então, ó, contração muscular, eu quero que vocês olhem aqui para cima, ó. Tá aqui contração muscular, que a gente já estudou isso no segundo ano. Então, a contração muscular, o músculo está lá contraindo e relaxando, produzindo, gerando a tensão muscular, gerando força, né, para realizar o movimento. Aí aqui está o ATP, ó. Lembre-se, o ATP é a molécula que vai fornecer energia para que ocorra o quê? A contração muscular. Professor, o que é ATPase? Pessoal, ATPase é uma enzima que vai acelerar essa reação, ó. Aqui seria, pessoal, seria a forma do ATP. O que significa o ATP? Seria uma molécula de adenina e 3 moléculas de fosfato, ó. Seria uma molécula de adenina e vem de 3 moléculas de fosfato. Então, ó, essa enzima ATPase, ela vai quebrar o ATP e vai gerar o quê? Ó, essa molécula, o ATP, ela quebra essa molécula de ATP, gerando uma molécula de adenosina difosfato. Por que difosfato? Porque o ATP, pessoal, é uma molécula de 3 fosfatos. Quando essa enzima quebra essa molécula em unidades menores, vai gerar o que? Uma molécula de ADP, uma molécula de fósforo e vai liberar energia. Essa energia aqui, que foi liberada pela quebra dessa molécula de ATP, vai ser usada pelo músculo na contração muscular. Então, de novo, essa enzima vai quebrar essa molécula de ATP para gerar essa energia que vai ser utilizada pelo músculo. Certo? Então, ó, o ADP, ó, isso aqui é adenosina difosfato, di 2-fosfato, porque o outro fosfato está aqui, ó. Se eu juntar esse fosfato com esse, vai formar o quê? Uma molécula de ATP. É isso que eu quero que vocês percebam, ó. A união de uma molécula de ADP mais uma molécula de fosfato vai gerar uma molécula de ATP, que vai ser usada pela contração muscular. Então, aqui seria só mostrando um processo bem mais específico. Então, ó, a enzima ATPase, ela quebra essa molécula de ATP em uma molécula de ADP, uma de fósforo e uma de energia. Essa energia vai ser utilizada pela contração muscular. Aí vem a pergunta, ó, pessoal. Quando não é 3 moléculas de fosfato? Quando eu perco uma molécula de fosfato, aí fica a adenosina difosfato. Eu perdi um fosfato. Se era trifosfato, como eu perdi um fosfato, ficou difosfato. Aí quem vai repor esse fosfato? É a molécula... Desculpa, pessoal, vou estar passando... Desculpa, vou voltar aqui o slide. Desculpa novamente. Quem vai repor, pessoal, o fosfato perdido vai ser a molécula chamada creatina fosfato. Essa creatina fosfato, ela vai fornecer um fosfato para essa molécula aqui de ADP, ó, que vai se transformar em ATP. Então, ó, se aqui no processo de contração muscular eu usei uma molécula de ATP, quem vai repor esse fosfato aqui, ó, que eu perdi? Vai ser a creatina fosfato. Ela vai repor o fósforo, que esse pezinho aqui, ó, tá aqui, ó. Como é a composição da creatina fosfato? É uma molécula de creatina mais uma de fósforo e o que? Energia. Então, essa molécula, ela vai repor esse fósforo aqui, ó, que foi perdido. Então, isso seria, pessoal, o sistema lático. Então, ó, exercício anaeróbio alático seriam provas de alta intensidade e curta duração. Curta duração de quanto tempo, professor? Até 10 segundos, ok? Quando você usará o sistema anaeróbio alático, pessoal? Na musculação,
em provas de 100 metros, porque uma prova de 100 metros dura até 10 segundos. Provas de salto. Quais são as provas de salto? Salto em distância, salto triplo, salto com vara, né, pessoal? Salto em altura, cortadas do vôlei. Pessoal, todo esporte em si, aqueles movimentos rápidos que a gente executa rapidamente em questão de 10 segundos, são movimentos que vão usar o sistema anaeróbio alático, tá bom? Movimentos de soco, chute, em luta, ou seja, movimentos rápidos que não duram mais que 10 segundos. Então, pessoal, movimentos rápidos que duram até 10 segundos, a gente vai usar um sistema de energia chamado ATP-CP, ou anaeróbio alático. Então, ó, tanto faz eu chamar de sistema anaeróbio alático ou ATP-CP, certo? Lembrando, eu vou usar uma molécula de ATP para que essa molécula de ATP é uma molécula altamente energética para fornecer energia para a contração muscular, tá bom? A creatina fosfato vai repor o fosfato que foi perdido aqui, ó, certo? Aqui na molécula de ATP, ela, quando fornece energia, ela perde uma molécula de fosfato, que é essa daqui, ó. Quem vai repor esse fosfato? A creatina fosfato. Ela vai ceder esse fosfato para aqui, ó, para repor o fosfato que foi perdido. E aí, pessoal, quando eu reponho, eu formo novamente o quê? Uma molécula de ATP. Agora vamos falar, pessoal, do segundo sistema. Passou de 10 segundos, aí eu passo a usar o sistema energético chamado sistema anaeróbio lático. Então, ó, até 10 segundos é o sistema anaeróbio alático. Passou de 10 segundos, eu já vou usar outro sistema de energia chamado sistema anaeróbio lático. Ou também, pessoal, conhecido como o quê? Mecanismo da glicogenólise. Quer dizer, esse sistema anaeróbio lático, ele também pode ser chamado de mecanismo da glicogenólise. Lise, pessoal, significa quebra. Quebra de moléculas de carboidratos, tá bom? De glicogênio principalmente, né? Então, ó, quebra do glicogênio. Pessoal, o que é o glicogênio? O glicogênio, pessoal, é uma reserva de glicose que a gente tem no músculo, tem no fígado, né? É uma reserva de glicose que a gente vai ter no músculo e no fígado, tá bom? Então, ó, nesse mecanismo, o ATP é ressintetizado pelo glicogênio. Então, vamos lá, pessoal. No sistema lá alático, que eu falei nesse instante, você vai usar o ATP como fonte de energia. Esse ATP gasto, ele vai ser reposto por quem? Pela creatina fosfato. A creatina fosfato é quem vai ressintetizar o ATP, é quem vai formar novas moléculas de ATP. Isso até 10 segundos. Depois de 10 segundos, já não vai ser a fosfocreatina que vai repor, a creatina fosfato, na verdade. Já vai ser aqui no sistema lático, vai ser o glicogênio, vai ser através do glicogênio que a gente vai repor o ATP gasto pelo músculo. Então, no sistema anaeróbio lático, vai ser através do glicogênio que a gente vai repor o ATP gasto pelo músculo. Então, dessa forma, o corpo gera energia por cerca de 2 minutos. Porém, nesse sistema, temos como resíduo produção de ácido lático. Então, pessoal, nesse sistema de produção de energia, chamado lático, de 10 segundos até 2 minutos, mas no caso seria 3 até 3 minutos, 2 a 3 minutos no máximo, porque depois de 3 minutos já é o que, pessoal? Sistema aeróbio, tá bom? Lembrando, sistema anaeróbio é de provas até 3 minutos. Então, até 10 segundos seria sistema anaeróbio alático e de 10 segundos até 3 minutos o lático, que vai usar o glicogênio para repor ATP. Então, pessoal, qual é o problema desse sistema de produção de energia? Ele é um sistema onde ele vai produzir como resíduo, né, o ácido lático. E esse ácido ele vai gerar queimação no músculo durante uma atividade intensa. Então, atividades muito intensas, né, atividades que têm uma intensidade muito alta, vai usar até 2 minutos, né, vai usar esse sistema de produção de energia através do glicogênio. E como produto
do metabolismo vai gerar o ácido lático. E esse ácido lático, pessoal, é quem vai causar uma dor, uma queimação no músculo durante essa atividade intensa, ok? É o famoso chamado ácido lático. Então, pessoal, esse nome lático vem desse nome aqui, ó, porque é um sistema que vai produzir ácido o quê? Lático. E lá, alático, a gente estudou nesse instante, por que alático? É porque não há produção de quê, pessoal? Ácido lático. E aqui é lático porque há uma produção de ácido lático, que é aquele que vai ser responsável pela queimação, né, no músculo durante a atividade intensa. Então, quando você vai usar o sistema anaeróbio lático, pessoal? Você vai usar durante movimentos intensos, maiores do que 10 segundos. Por exemplo, um sprint com a bike, ou provas rápidas, natação, 50 metros, por exemplo. É essencial que todos os esportes, pessoal, tenham treinos para o sistema anaeróbio, pois ele aumenta a resistência ao ácido lático, prolongando o tempo de execução. Porque, pessoal, quando a gente vai fazer treinos, porque você pode fazer treinos para desenvolver o sistema anaeróbio e aeróbico. Lembre, sistema aeróbio são provas de intensidade alta e provas de duração até 3 minutos. Sistema aeróbico, provas de esforço moderado e de longa duração. Então, um atleta tem tanto que treinar resistência anaeróbia como aeróbia. E aí o que acontece? A gente falou nesse instante que no processo de produção de energia do sistema anaeróbio lático, há a produção de ácido lático, e esse ácido lático vai causar dor muscular, queimação. Então, é importante que o atleta treine esse tipo de resistência anaeróbia lática para você aumentar a resistência ao ácido lático. Como assim aumentar a resistência? A capacidade de diminuir a produção de ácido lático, né? Você resistir mais a essa produção de ácido lático e a dor que ele vai causar, certo? Então, vamos falar agora de resistência aeróbica. O sistema aeróbico, já disse que são provas de longa duração e vai usar, pessoal, como principal fonte de produção de energia o oxigênio e também nutrientes como a glicose, gordura e o carboidrato para produzir energia para o músculo. Lembrando, pessoal, que a glicose é um tipo de carboidrato, né? Porque existem outros tipos de carboidrato. Então, é um sistema de longa duração que vai usar, além do oxigênio, alguns nutrientes, como produção de energia, que pode ser a gordura, pode ser o carboidrato e ainda pode ser a proteína, em último caso, né? Então, para criar o ATP, o sistema aeróbio não é tão rápido como os outros, porque lembra, pessoal, o sistema anaeróbico são provas de até 3 minutos. Então, é um sistema de produção de energia rápido. Já a resistência aeróbica, como é uma prova de longa duração, é um sistema lento de produção de ATP. É um sistema que vai demorar para produzir ATP. Por isso que é um tipo de prova, pessoal, de longa duração, porque até o processo de produção de energia ele é lento, porque é uma prova que vai, como eu falei da maratona, uma prova de 2 horas. O sistema não tem necessidade de produzir rapidamente o ATP de forma lenta, ritmada, compassada, de acordo com o esforço da prova, a intensidade, ele vai produzindo de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade do seu corpo de energia, o sistema aeróbico vai produzindo aquela quantidade de acordo com a sua necessidade. Então vamos lá. Pessoal, eu não vou entrar tanto em detalhes na resistência aeróbica, no ciclo de Krebs e outros, por conta que isso aqui é bem mais específico no conteúdo de biologia de vocês. Não sei se for agora do segundo ano ou terceiro ano, vocês já devem ter visto ou vão ver, mas com certeza já viram isso no segundo ano. E eu deixo a carga da biologia para esse aprofundamento, até porque eu já consultei o material de vocês e lá tem falando sobre esse sistema bem mais detalhado. No caso da educação física aqui, o meu direcionamento é mais para o conceito de resistência, os tipos de resistência e por cima uma pincelada sobre o sistema energético, tá bom? Então, resumindo tudo, pessoal, imagina a segunda situação. Imagina agora uma partida de futebol. Você irá correr pelo campo. Então, vamos pegar uma partida de futebol de campo. Essa partida de futebol de campo tem quantos minutos? 90 minutos. 45 meio tempo, 45 segundos. É uma prova de resistência de longa duração. Então,
Para você correr durante 90 minutos, vai exigir de você o quê? Uma resistência aeróbia, porque é uma prova de mais de 3 minutos, longa duração e esforço o quê? Moderado. Então, numa partida de futebol, aquele tempo que você vai correr seria o quê? Uma resistência aeróbia. Aí, de repente, nessa partida, você precisa dar um tiro para pegar a bola. Dar um tiro, pessoal, vamos dar um exemplo. Você está lá na zaga e você está vendo a bola lá no meio de campo. E você vai correr em direção àquela bola. Você vai dar um pique, vai dar um tiro. Esse tiro, até você chegar à bola, vai durar o que ali? Até 10 segundos. Como a gente estudou, seria um processo de produção de energia o quê? Anaeróbio lático. São provas que não usam oxigênio. Vai ser o sistema o quê, pessoal? A gente estudou ATP-CP, que dura 10 segundos. Você pegou a bola, driblou e deu um chute forte. Então, ó, você deu um tiro. Quando você deu esse tiro, que ele dura em média 10 segundos, você está usando o sistema anaeróbio o quê? Lático. Certo? Que pode ser, como eu disse, eu parei um pouquinho aqui porque eu estava pensando aqui outro exemplo. Então, assim, lático, ok? E 10 segundos não, pessoal. Me equivoquei aqui, eu peço desculpa. Até algumas vezes eu troco. Vamos aqui de novo, certo? Então, quando você corre durante essa partida durante 90 minutos, seria o sistema aeróbio. Aí de repente você precisa dar um tiro para pegar essa bola. Pessoal, quando você corre para dar um tiro, no campo ele tem 110 metros de comprimento, 110 metros. Então, você vai correr ali mais ou menos 10 segundos, 15 segundos. Esse tiro que você deu vai ser o sistema anaeróbio lático, né? E aí você pegou a bola, parou, driblou e deu um chute forte. Aí vai ser o anaeróbio lático. Por que lático, pessoal? Quando a gente pega a bola, você pegou a bola, driblou um jogador e deu um chute, foi um movimento rápido, intenso, que dura menos de 10 segundos. Isso vai ser o anaeróbio alático. E aqui no caso, ó, quando você deu um tiro, que vai durar de 10, 15 segundos a 20 segundos, é o lático, porque é uma prova de mais de 10 segundos, tá bom? Então, o que eu quero dizer com esse exemplo, pessoal? Que durante uma atividade física, você pode usar os 3 sistemas. Você pode tanto estar usando o sistema de produção de energia aeróbio, anaeróbio lático e o alático, ok? Quando é que a gente vai usar o sistema aeróbio? Pessoal, você vai usar em provas de resistência, como corridas, pedaladas, esportes de longa duração, como futebol e basquete. Então, provas de longa duração, pessoal, com esforço ponderado, é onde a gente vai usar o sistema aeróbio, aquele que é de longa duração, esforço moderado e provas a partir de 3 minutos, ok? Agora vamos falar sobre velocidade. O que é velocidade? De acordo com Dantas, é a capacidade de realizar ações vigorosas em um curto espaço de tempo. Então, pessoal, como assim? Seria a capacidade de você realizar ações motoras no menor tempo possível, pessoal. De novo, ó, seria a capacidade de você realizar ações motoras, quando digo ações motoras, correr, né? Realizar um movimento específico no esporte, por exemplo, chutar uma bola, você saltar e fazer o saque. Então, quando você executa um movimento rápido, no menor tempo possível, isso é o que a gente chama de velocidade, é você executar movimentos ou ações motoras no menor tempo possível. Isso é o que se chama de velocidade, tá bom? É uma capacidade física que permite realizar movimentos no menor tempo possível ou reagir rapidamente a um sinal. Então, ó, não é só você executar um movimento no menor tempo possível, mas também você reagir a um sinal, a um estímulo, que pode ser sonoro, visual, ao tato, né? Seria a capacidade de você reagir rapidamente a um sinal ou executar um movimento no menor tempo possível. Existem 3 tipos de velocidade: a velocidade de reação, a velocidade de deslocamento, ou também chamada de velocidade de movimento, e a velocidade de movimento, ou também chamada de membros dos membros, tá bom? Então, ó, velocidade de reação, velocidade de deslocamento e a velocidade dos membros. Quais são os membros? Superiores ou superiores. Definição de velocidade de reação, pessoal.
seria o tempo requerido para ser iniciada uma resposta a um estímulo específico. Então, é a capacidade, pessoal, de você reagir rapidamente a um estímulo específico. Por exemplo, na largada do atletismo, uma prova de 100 metros, 200, 400. Você está ali na largada, posicionado, e há um estímulo, que é um tiro, né? Que dá atenção às suas marcas e tem um tiro. E nesse tiro você vai reagir iniciando a largada, né, da prova. Então tem vários exemplos de velocidade de reação. O que seria velocidade de deslocamento? A capacidade de um indivíduo deslocar-se de um ponto para outro. Então, pessoal, quando você se desloca de um local para outro, esse deslocamento a gente vai chamar de velocidade de deslocamento, a capacidade de você se deslocar rapidamente de um local para o outro, tá bom? E a velocidade dos membros seria a habilidade de mover os braços ou pernas tão rápido quanto possível. Então, pessoal, de acordo com o esporte que você estiver praticando, seja o futebol, a luta, a dança, seria a capacidade de você mover os braços e pernas o mais rápido possível, certo? Lógico, de acordo com o esporte, né? Então vamos aqui alguns exemplos, ó, de velocidade de deslocamento, de reação e dos membros. Ó, pessoal, aqui é um teste, aqui é um professor de educação física, então um avaliador físico, aqui é uma criança, aqui tem uma distância de 20 metros, é um teste de avaliação de velocidade de deslocamento, ó. Onde ele está é a origem, né, o começo, é a linha de partida, aqui é a linha de chegada, ó. Então, ao sinal do professor aqui, que ele está com o cronômetro, né, está com o cronômetro, ó, e vai ter um apito, ou pode dizer já, ele aqui, lógico, aqui tem dois tipos de velocidade. Aqui, no caso, quando ele vai sair, tem a velocidade de reação, porque aqui o professor vai dizer já, e ele vai sair aqui dando a largada, mas aqui eu não estou falando nesse contexto, estou falando aqui, ó. Ele partindo em velocidade daqui até aqui, esse local aqui de deslocamento, a gente vai chamar de velocidade de deslocamento. Ele vai correr o mais rápido possível esses 20 metros, né? Aqui o professor vai marcar em quanto tempo ele correu 20 metros. Então, a capacidade dele se deslocar daqui, da largada até a chegada, no menor tempo possível, é o que a gente vai chamar de velocidade de deslocamento. Aqui está mostrando o Usain Bolt, né? Aqui uma prova de 100 metros, pode ser de 200, não tem aqui, não encontrei na imagem especificando, mas de onde eles partiram, aqui, ó, da linha de largada até a linha de chegada, esse espaço que eles percorreram, é o que a gente vai chamar de velocidade de deslocamento. A capacidade de você se deslocar de um local para o outro no menor tempo possível. Velocidade de reação, pessoal. Coloquei aqui alguns exemplos. Ó. Aqui, atrás dessa linha, a linha de largada, os atletas ficam aqui, né? Apoiam os pés nesses blocos de partida. E aqui, pessoal, como eu disse, vai ter um arco para desatenção, suas marcas e tem um tiro. E onde eles dão a largada. Ó. Nesse momento aqui, que estão largando, eles reagiram a um estímulo sonoro. Porque o estímulo pode ser sonoro, pode ser um estímulo visual, pode ser um estímulo do tato, depende do tipo de esporte, né? Mas no caso aqui do atletismo, na largada, ó, eles reagiram rapidamente a um estímulo. Isso é o que chama de velocidade de reação, é a capacidade de você reagir rapidamente a um estímulo. Aqui no caso, ó, o jogador de futsal, ele chutou a bola e essa capacidade do goleiro reagir a esse movimento do chute, né? No caso aqui, qual foi o estímulo? O estímulo foi visual, né, pessoal? Aqui está vendo o atleta vir em direção ao gol, com o objetivo de fazer o gol. No momento que ele chuta, o goleiro reage rapidamente ao estímulo o quê? Visual, certo? Velocidade dos membros, pessoal, que seria a capacidade de você realizar executar movimentos com os membros superiores e inferiores rapidamente. Aqui no ciclismo, ó, que é a prova de velocidade, onde o cara vai executar movimentos com os membros inferiores, né? Vai pedalar com uma frequência rápida, né? Então essa velocidade, essa frequência rápida de pedalar, do movimento de pedalar, é o que a gente chama de velocidade de movimento dos membros, né? Quanto mais rápido, maior será a velocidade. Aqui nessa prova, né, de canoagem, pessoal, esses atletas, quanto mais rápidos executarem o movimento com os membros superiores, maior será a velocidade aqui na prova, né? Então são exemplos de velocidade
velocidade dos membros, tanto inferior como superior, tá bom? E agora, para finalizar a aula, nós vamos falar sobre testes de avaliação de resistência e testes de avaliação de velocidade. Pessoal, para que servem os testes de avaliação? Serve para você avaliar as capacidades físicas. Então, por exemplo, um atleta profissional, quando ele vai iniciar um treino, logo no começo da temporada, vamos pegar os atletas de futebol. Quando eles vão iniciar a temporada, que se chama de pré-temporada, vão ser feitos testes de avaliação física, teste de avaliação de força e os tipos de força que a gente estudou, por exemplo, força explosiva, teste de avaliação de força máxima, força dos membros, teste de força de resistência, testes para avaliar a resistência aeróbica e anaeróbica. Vamos avaliar testes de velocidade de reação, velocidade de deslocamento. Então, existem vários tipos de testes. Qual teste eu vou usar vai depender do tipo de esporte, de qual tipo de capacidade física eu quero avaliar, certo? Vai depender do tipo de esporte e no objetivo, ok? Então, eu vou mostrar só alguns testes, tá bom? Então, vamos falar aqui sobre um teste que vai avaliar, pessoal, a velocidade de reação, que a gente estuda nesse instante. O que seria a velocidade de reação? A capacidade de você reagir a um estímulo rapidamente. Então, temos um teste simples que é chamado teste da régua. Esse teste da régua, pessoal, ele avalia a velocidade de reação. Então, nesse teste, o indivíduo deverá estar sentado, no meu caso aqui, eu estou sentado, com o antebraço apoiado e a mão espalmada. Então, meu antebraço, que é essa região, vai ter que estar apoiado na cadeira e com a mão espalmada. Pessoal, a mão espalmada é assim, Eu vou ter que estar com o antebraço, essa região apoiada na cadeira e minha mão vai ter que estar assim, certo? E atrás de mim vai ter um avaliador, que ele vai estar com a régua de 30 centímetros, no caso, 60 centímetros, me desculpe, 60 centímetros, ela vai estar graduada em milímetros, e ela deverá ser colocada num plano imaginário, formado pelo dedo polegar e indicador. Então, já eu mostro a imagem. O avaliador comandará atenção e largará a régua. Então, qual vai ser o estímulo? Porque o avaliador, pessoal, vai ficar atrás de mim. Eu vou estar aqui sentado com a mão assim, e o avaliador vai ficar atrás, ele vai colocar a régua aqui, e ele vai dizer atenção, ele solta a régua, e eu vou ter que segurar, certo? Quando eu segurar, vai ser medido a distância, certo? Que do momento que o avaliador soltou a régua e eu segurei, certo? Então, o testado deverá segurar no menor tempo possível e será medida a distância que a barra percorreu, com precisão em milímetros, no momento em que o avaliador soltou até o nível do plano horizontal que passa pela parte superior dos dedos, polegar e indicador. Então, pessoal, quando ele soltar a régua, eu teria que segurar com o dedo indicador e polegar, certo? Este procedimento deve ser realizado 3 vezes e considerado como resultado a média das 3 medidas. Então, eu vou fazer esse procedimento 3 vezes, as 3 medidas eu calculo a média e esse será o resultado, ok? Então, aqui um exemplo, pessoal, o teste da régua. Está aqui o avaliado é aquele que vai ser com quem vai ser feita a avaliação, né? Então, o avaliado está sentado, o antebraço apoiado, a mão dele, está aqui nessa posição, e o avaliador, pessoal, vai estar atrás do avaliado, lógico, com a régua aqui, Aqui, pessoal, mesmo nesse local aqui, que está mesmo alinhado com o polegar, aqui seria 0, ok? E aí, no momento que o avaliador soltar a régua, o avaliado vai, no menor tempo possível, segurar a régua. Então, daqui será feita a medida, tá bom? Do momento que o avaliador soltou a régua até aqui, vai ser feita a medida, né? Em milímetros do tempo de reação para que o avaliado pudesse segurar a régua. Então, como eu disse, aqui nesse momento está 0, certo? E aí quando descer, a partir daqui vai ser feito o cálculo de quanto foi que a pessoa, qual foi o tempo de reação da pessoa a esse estímulo, que foi um estímulo o quê? Sonoro, atenção
ou pode ser visual, né? Porque se o avaliador ficar de frente, o estímulo vai ser visual e sonoro, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, vocês falem comigo no privado que eu explicarei melhor em relação ao teste. Se alguém tiver dúvida em relação à medida, né? Como é feita essa medida de forma mais específica, tá bom? Um teste para avaliar a velocidade de deslocamento, pessoal. O que é a velocidade de deslocamento? É a capacidade de você se deslocar de um ponto para outro no menor tempo possível. Então, um dos testes mais usados para avaliar a velocidade de deslocamento, pessoal, é o teste de 50 metros. Esse teste ele é aplicado para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. E esse teste é o seguinte, numa pista de atletismo seria o ideal, né? Ou pode ser um local que você faça a medida de 50 metros. A criança ou adolescente, eles vão ter que percorrer 50 metros de distância. E aí vai ser cronometrado esse tempo. Lógico, né, pessoal? Vai ter a linha de largada, a linha de chegada. O adolescente ou a criança vai ter que ficar atrás dessa linha. E o avaliador vai dar um estímulo, né? Pode dizer já, atenção já. E você vai correr o mais rápido possível. E aí depois que você correr, o avaliador vai usar o tempo, né, em segundos e vai comparar com essa tabela. Então, por exemplo, se em 50 metros você correu entre a 5 a 5,1 segundos, a sua velocidade de deslocamento é classificada como excelente. Se você correu entre 5,6 segundos a 6 segundos, muito bom. Se você tiver corrido 50 metros em 6 segundos, 6,1 segundos a 6,5 segundos, bom. Se você tiver corrido entre 6,6 segundos a 7 segundos, é classificado como médio, sua velocidade de deslocamento. E se você correr 50 metros acima de 7 segundos, 8, 9, 10, 11, acima de 7 segundos é considerado como fraco sua velocidade de deslocamento, né? Então aqui são exemplos de como fazer essa avaliação, tá bom? Pessoal, um teste para avaliar a resistência aeróbica ou então a cardiovascular. Lembrando, a resistência aeróbica são provas de longa duração, a partir de 3 minutos, de esforço moderado e que vai usar o oxigênio como fonte de produção de energia. Então, o que é um teste de Cooper, pessoal? Pessoal, eu até fiz um erro, cometi um erro aqui. Eu coloquei o teste de Cooper e coloquei aqui o teste de 50 metros. Desconsiderem esse texto aqui, que está até selecionado, ok? Isso aqui foi um erro de confecção do slide, certo? De produção do slide, na verdade. Então, o teste de Cooper, pessoal, é um teste onde vai se avaliar a resistência cardiorrespiratória ou então a resistência aeróbica. Então, esse teste vai ter que ter um percurso fechado. O ideal seria uma pista de atletismo, que vai ter 400 metros, né? E durante 12 minutos, a pessoa ou o atleta vai correr, pode ser trotando, pode ser uma corrida leve, não importa. Você vai correr durante 12 minutos. E ao final, o avaliador, o professor de educação física, vai medir a distância que você percorreu em 12 minutos. E aí classificar como está a sua resistência cardiovascular ou resistência aeróbica. Então vamos aqui. Existe uma tabela para homens, uma tabela para mulheres, né? E existe uma tabela, pessoal, para adolescentes, tá bom? Então vamos aqui, ó. Para homens, né? Mas no caso, pessoal, aqui eu peguei essa tabela uma tabelazinha do teste de Cooper, onde aqui no caso, essa tabela, ele vai usar pela faixa etária, sendo para homens, e vai usar pela faixa etária para mulheres, ok? Então vamos aqui para homens. Vamos supor, Pedro vai fazer uma avaliação de resistência aeróbica ou cardiorrespiratória com os alunos do terceiro ano, aí eu levei lá para o parque de exposição. Aí a gente vai correr numa pista lá de 400 metros, né? Então, os meninos do terceiro ano fizeram lá durante 12 minutos. Aí, ao final, o Pedro calculou. Em 12 minutos, vamos pegar um homem. Um adolescente, ele correu, vamos dar um exemplo aqui, 2 quilômetros. Aí, quando eu for olhar aqui na tabela, pessoal, essa tabela ele vai classificar baseado na distância que você percorreu e na sua idade.
Então vamos supor que esse rapaz que correu 2 quilômetros tenha 15 anos. Então vamos aqui, ó, categoria de 13 a 19 anos. Então se ele tem 15 anos, ele vai estar nessa categoria, ó. Se ele correu 2 quilômetros, pessoal, então aqui no caso está em metros, viu? Essa distância não está em quilômetros não, está em metros. 1.000 metros corresponde a 1 quilômetro. Então, ó, se ele correu 2 quilômetros, seria 2.000 metros. Vamos ver aqui onde é que ele está. Seria aqui, pessoal, ó. Muito fraco, ó. Então, de 3 a 19, porque o menino tem 15 anos. Se ele correu 2.000 metros ou 2 quilômetros, pessoal, ele está nessa categoria, ó. Menor, valores menor. Esse sinalzinho aqui é de menor. Menor do que 2.000 metros e 90, que seria no caso 2 quilômetros e 90 metros, é considerado como uma resistência aeróbica, porque, ó, muito fraca. Vamos dar outro exemplo. Ah, eu tenho Pedro. Pedro tem 35 anos. E eu fiz o teste e corri 3 quilômetros, 3.000 metros. Vamos lá, ó, que é a faixa etária, 30 a 39 anos. 3 quilômetros ou 3.000 metros. Tá aqui, ó. Valores, esse sinalzinho é de maior. Valores maior do que 2.720 metros, classificado como o quê? Uma resistência superior. Ó. Tem excelente e superior. Ou então, ó, superior, pessoal, ótima, perfeita, né? Então, aqui seria a tabela para homens. E aqui, pessoal, a tabela para mulheres. Vamos supor que um aluno no terceiro ano foi fazer o teste de Cooper, correu lá durante 12 minutos, e quando acabou, ele foi fazer a medida da distância, a aluna percorreu 2,5 km, ou então 2.500 metros. Ela tem o quê? 18 anos, então vai estar nessa faixa etária aqui, ó, de 13 a 19, porque tem 18 anos, então está na idade de 13 a 19. Só que ela correu 2.500 metros, né? Então, ó, pessoal, vamos ver aqui, ó. Valores de 2.090 metros, não é? Seria aqui, ó. Valores, sinalzinho maior, do que 2.430. Se a minha correu 2.500 metros, então é um valor que é maior do que o quê? 2.430. Então, a resistência dela seria o quê? Superior, ótima. Perfeita, né? Para a idade dela, para a faixa etária dela, a avaliação dela foi o quê? Ótima, foi superior ao que seria considerado ideal. O que é a média para essa faixa etária? Seria isso aqui, ó, correr entre 1910 a 2080. Pessoal, esse teste aqui de avaliação da resistência aeróbica ou cardiovascular, respiratória, na verdade, ela é muito usada nos testes de avaliação física da polícia, né? Da polícia militar, federal e outras corporações, bombeiros, né? No exército. É um teste avaliado para avaliar a resistência aeróbica, tá bom? Então, terminamos a nossa aula, pessoal. Pelo que vocês estão vendo, é um conteúdo, capacidades físicas, é um conteúdo que ele não é só estar os conceitos, mas também a gente vai falar sobre os tipos, sobre testes de avaliação. Então, qualquer dúvida, pessoal, vocês podem falar comigo pelo aplicativo Google Class, ou vocês podem estar falando aqui pelos comentários do YouTube e eu estarei, na verdade, tirando a dúvida de vocês, ok? Um bom dia para vocês, tudo de bom. Essa semana eu estarei passando uma atividade referente a essa aula, ok? Um abraço.